Olá, desperta! Olá, desperto! Eu queria convidar vocês para uma jornada de despertar espiritual. Quero compartilhar com você o que eu tenho estudado, quero compartilhar com vocês as minhas experiências para que a gente possa viver esse processo de despertar, de se perceber enquanto seres cósmicos com mais tranquilidade, com mais amor no coração. E eu estou muito feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre o despertar espiritual, eu queria dar apenas 3 recados bem rápidos. O primeiro é o nosso atendimento fraterno, que é um trabalho de cura, desobsessão, apoio energético e envio de reiki à distância, que ocorre todas as terças-feiras e tem o link aqui embaixo. Você pode solicitar para você, para alguém que você conheça, encarnado ou não, tá bom? E o segundo recado é que se você estiver assistindo esse vídeo aqui em janeiro de 2020, dia 1º de fevereiro de 2020, a gente vai ter o primeiro encontro do Mosteiro Moderno, encontro presencial, também totalmente gratuito, onde nós vamos ter uma harmonização com Tai Chi Chuan. Nós vamos ter uma palestra sobre cura e autocura como ferramenta de evolução consciencial e vamos fazer a aplicação de reiki xamânico, tá certo? Então conto com vocês, dia 1º de fevereiro, os links também estão, o link da inscrição também está aqui embaixo. Por último, também tem dia 8 de fevereiro a iniciação de reiki xamânico, nível 1, com o nosso mestre André Lima, tá bom? E o link também está aqui embaixo. Bom, pessoal, o que é o processo de despertar espiritual? A gente vai dividir esse assunto em 10 vídeos, né? Então, nesse primeiro a gente vai entender o que é despertar espiritual e, à medida que a gente for publicando os vídeos, eu queria convidar vocês também para irem colocando as suas dúvidas e perguntas aqui embaixo, porque no final, quando a gente terminar o último vídeo, quando a gente publicar o último vídeo, a gente vai fazer uma live de tira dúvidas. Nós vamos pegar todas essas dúvidas e vamos fazer essa live aí para que a gente amarre todo esse conhecimento, toda essa jornada, tá bom? Bom, então, pessoal, o que é o despertar espiritual? O despertar espiritual é um processo no qual a gente recupera, né, a gente busca, a gente passa pela necessidade de fazer uma conexão com o superior, uma conexão com o nosso eu cósmico, com o nosso eu sagrado. Esse processo ocorre porque quando a gente encarna aqui na Terra, a gente perde essa conexão e a percepção da nossa vida, das nossas vidas pregressas, né? A gente se desconecta totalmente, ou quase totalmente, praticamente todos nós nos desconectamos das nossas memórias e do que nós somos enquanto seres universais. Quando isso ocorre, né, quando a gente reencarna, a gente fica envolto pelo ego. E esse ego nos faz viver no véu das ilusões, ou véu de Maia, como é conhecido no hinduísmo. E isso nos permite viver experiências sem as memórias das vidas pregressas, que nos permitem nos reconciliar com diversos assuntos e também nos permitem agir sem a percepção real do que nós somos enquanto seres cósmicos, para que a gente possa experienciar e viver aqui na matéria de uma forma plena. E esse processo é cíclico, né? Então, em várias religiões a gente tem um conhecimento de que nós, enquanto seres hoje que temos essa percepção individualizada, em algum momento nós vamos voltar ao todo, ou seja, a gente vai se reconectar ao todo, a gente vai voltar à nossa consciência crística sagrada, né? Hoje nós, com o ego, com essa percepção do ego que a gente possui, a gente tem essa sensação de individualidade absoluta. E à medida em que a gente vai despertando espiritualmente, a gente vai se reconectando, a gente vai se percebendo enquanto parte do todo. Então, nesse momento da nossa existência, nós estamos num ciclo ascendente, na parte ascendente de reconexão com o todo. E posteriormente, uma vez do todo, você vai se fragmentando, né? Você, através de um processo semelhante a um fractal, você vai se adensando novamente para poder viver mais uma experiência. Então, o nosso objetivo enquanto consciências é viver experiências.
né? Nesse nosso momento consciencial, nós estamos numa fase de ascensão consciencial para que a gente possa ir lentamente se reconectando ao todo. Então, quando muitas pessoas falam que a gente está aqui para se iluminar, a gente está aqui para viver a ascensão, a gente está aqui para ascender espiritualmente e voltar para o todo. Não, eu não concordo muito com isso, né? E eu penso que nós estamos aqui para viver experiências. Se tudo é um ciclo, em algum momento nós nos desagrupamos novamente desse todo, ou do Deus, né, ou de Deus, e aí a gente volta a se adensar novamente para viver novas experiências. Então, isso é uma lei universal que está presente em diversas escolas iniciáticas e também está presente em diversas religiões. Então, nesse nosso momento, a gente está aqui embaixo e está no ciclo de fazer a ascensão para a reconexão com o todo. Então, nesse momento que nós já estamos adensados, nós já estamos vivendo experiências aqui, e agora o ciclo, como tudo no universo é impermanente, a nossa tendência é fazer o processo de reconexão com o todo. Certo? Então, é esse o processo que a gente está vivendo nesse momento. Quando a gente passa por um processo de despertar espiritual, a gente está começando a se reconectar com a nossa consciência cósmica, para que a gente possa viver essa jornada de ascensão e reconexão com o todo. Porque, segundo as leis universais, tudo é cíclico e tudo é impermanente. Como tudo é cíclico e impermanente, certo? Nesse momento a gente está nesse processo de ascensão. Então, quando a gente passa por esse processo de ascensão, a gente passa por uma série de situações e esse processo também pode ser iniciado de diversas formas. Apesar de dicotômico, esse nosso momento agora é um momento de buscar essa reconexão com o todo, né, de sairmos dessa roda, desse ciclo de reencarnações, aonde a gente passa, aonde a gente tem o apego, né, à nossa individualidade, para que a gente possa viver esse processo de reconexão. E ele representa o fim de uma jornada de resgates existenciais. Quando a gente passa por esse processo de despertar espiritual, a gente está encerrando um ciclo de resgates, ou seja, de resgates e experiências que a gente está vivendo em uma jornada encarnatória para que a gente possa voltar para essa consciência crística e outros níveis de frequências superiores. E todo este processo é alicerçado por uma profunda reforma íntima. Enquanto nós estivermos apegados e desconectos dessa nossa percepção cósmica, a gente não consegue iniciar esse processo de despertar espiritual. É muito difícil essa volta e esse processo de despertar. Por quê? Porque a gente está muito envolto em nosso ego e muito imerso nessa vida material, nessa ilusão que a gente vive, que muitos chamam ela de Matrix. Então, esse nosso processo é um processo às vezes bastante dolorido e ele é realizado de uma forma muito inconstante e dolorosa em alguns momentos. Porém, é o nosso propósito, é a nossa missão começar a conciliar essa nossa percepção cósmica sagrada, nesse nosso entendimento espiritual com a nossa vida material. Este é o grande desafio de um processo de despertar espiritual. E quase sempre a primeira pergunta que a gente faz quando a gente começa esse processo é: quem eu sou? Né? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Então, esse processo é muito importante ser startado e é muito interessante que a gente comece a viver essas perguntas, porque são elas que, na realidade, representam o início desse nosso processo e dessa jornada de despertar. Então, enquanto você não tiver essas respostas, você não pode se dar como satisfeito, né, nesse processo de despertar consciencial. Nós encarnados, nós não temos percepção real da nossa realidade cósmica. O que nos é proporcionado de despertar ainda é muito incipiente para que a gente possa ter a verdade
cósmica, né? Saber efetivamente responder aquela grande pergunta, né? Quem é Deus? O que é Deus? Né? O que é o universo? Né? O que é que qual é o nosso papel aqui? Então, nós aqui vivemos essa jornada muito adensada. E nós, como estamos adensados, como eu já falei, a gente vive esse envolto, né? A gente tem essa capa aí do ego. E essa capa do ego nos colocam rótulos e nós nos autocolocamos rótulos para que a gente desenvolva e represente papéis nessa jornada material, nessa grande ilusão material que a gente vive aqui. Então, a gente não se percebe enquanto consciências cósmicas. Nós nos percebemos nesse momento como um advogado, como um médico, como um arquiteto, como um designer, como um faxineiro. A gente não se percebe enquanto uma consciência cósmica. Nós representamos personagens que são parte de um conjunto no qual a gente, de fato, não consegue alcançar o que nós somos, ou seja, nós somos marionetes de um grande teatro e a gente incorpora efetivamente esse teatro. A gente não se percebe enquanto um ser crístico, né? A gente se percebe pai, mãe, filho nas nossas relações familiares. Então, esse processo é o processo que é muito alicerçado pelo nosso ego, que são aqueles arquétipos que a gente representa e que a gente introspecta eles como verdade absoluta. Muitas vezes nós buscamos auxiliar os outros e nós julgamos saber o que os outros precisam de nós, mas na verdade a gente pouco sabe ou pouco entende até o que nós somos, né? E o que é que nós precisamos enquanto consciências. Então, antes da gente efetivamente ajudar o próximo e julgar, né, o que o outro precisa ou como o outro deve ser, o que o outro deve fazer, a gente precisa se perceber e se observar intimamente. Porque enquanto a gente não se faz esse exercício e não se percebe, a nossa intenção é de colocar sempre uma barreira entre eu e o outro. Não existe nós, existe sempre o eu. E esse eu é a base do sofrimento, é a base da separação. E é aí que existe uma coisa chamada medo. E esse medo alicerça e serve como ferramenta para as nossas experiências aqui na Terra. Então, quando a gente começa a dissolver essa percepção desses papéis que a gente representa e começa a se perceber enquanto parte integrante de algo maior, não só como parte de uma extensão de uma outra pessoa, mas da natureza, do universo, dos animais, né, do todo. Né? Quando a gente começa a viver essa percepção e a gente começa a experimentar isso, a gente começa a viver o sentido de união. E a gente começa a reverberar algo que eu chamo de amor cósmico, de amor sagrado. E todo esse medo que impele a nossa vida, que conduz a nossa vida material, passa a se dissolver. E aí sim, nesse momento, a gente consegue ter uma vida material muito mais plena e muito mais saudável. E é essa grande jornada que o despertar espiritual, essa grande jornada não, é essa grande mágica que o processo de despertar espiritual pode nos proporcionar. Sermos seres encarnados aqui na Terra, plenos de nossa consciência cósmica, mais felizes, mais prósperos, mais presentes, aqui vivendo na matéria com os nossos familiares, com os nossos relacionamentos interpessoais, com as nossas obrigações sociais, sendo, né, membros dessa sociedade, mas com dessa sociedade, dessa vida material, mas com a percepção crística, com a percepção cósmica e trazendo esse conhecimento crístico, esse conhecimento cósmico para a nossa vida aqui encarnada. A humanidade, de uma forma geral, ela vive totalmente desconexa. Né? É um percentual mínimo da população mundial que possui esse processo de despertar. Somos milhares que estamos sendo despertos, mas perto dos números de bilhões que nós somos aqui na Terra, nós somos uma porção muito ínfima desse processo. E porém, algumas pessoas vieram à Terra
né, e não, já vieram despertos ou ao longo desse seu processo se iluminaram. E a gente vai falar um pouco disso em outro momento, sobre esse processo de iluminação. E são aquelas consciências que nos permitiram ter informações não só científicas, mas também informações a respeito das verdades cósmicas e sagradas e que nos permitiram e nos permitem nos conectar e nos alimentar de informação e conhecimento para que a gente possa desenvolver uma sabedoria cósmica, uma sabedoria sagrada e nos permita se reconectar com a nossa consciência crística. Então, essas consciências elas existiram aí ao longo da história. Jesus Cristo, Buda, tem Lao Tse, tem Confúcio, tem tantos Hermes Trismegisto, né? Tantos pensadores, Heráclito, Aristóteles, enfim, né? Albert Einstein como cientista, tantas pessoas que desceram à Terra com missões aí espirituais tão fortes e missões científicas tão fortes para que nos auxiliaram muito nesse nosso processo de despertar e de nos reconectarmos, nos dando ferramenta para que, uma vez ativados para esse processo, a gente possa beber dessa fonte e que a gente possa viver esse processo de despertar espiritual de uma forma muito plena, né? E hoje também a gente tem algo muito interessante que é a tecnologia, que ela está ao nosso favor e ela nos permite ter acesso à informação e ao conhecimento. Porém, hoje você tem porém, esse processo de informação e conhecimento pode ser uma armadilha. E é por isso que nós, no processo de despertar espiritual, temos que buscar e ter muito critério no que a gente consome. Porque não é toda informação que é de qualidade, não é todo conhecimento que nos é útil. Então, para que a gente possa ter sabedoria, a gente precisa criar métodos e sistemas para filtrar essas informações. Hoje, em geral, na espiritualidade, não se fala mais no retorno de um grande avatar, de um Jesus Cristo, de um Buda, de um Lao Tse, não. Hoje a gente tem o Santo YouTube, né, que nos permite estar aqui agora trocando essa informação e a gente possa estar compartilhando as nossas experiências e os nossos estudos. Porém, quando a gente está vivendo esse processo de despertar espiritual, como eu já falei, a gente tem que tomar muito cuidado para poder beber das fontes certas. E aí você pode me perguntar, como, Fernando, eu posso beber destas fontes certas? Cuidando da sua frequência espiritual, certo? E a gente vai falar sobre esse processo também um pouco mais na frente. Para que a gente consiga estar na frequência certa, uma vez que a gente esteja na frequência certa, a gente consegue perceber aquilo que ressoa para nós com sabedoria e como algo realmente que vai nos ajudar e não vai nos confundir ou não tem outros objetivos por trás que não seja nos deixar de repente ainda mais ansiosos ou nos envolver como peças de um quebra-cabeça, de uma audiência que precisa ser construída. O processo de despertar espiritual ele pode acontecer de diversas formas. Não tem uma fórmula certa para esse processo. Provavelmente você que está me escutando viveu ou está vivendo esse teu processo de despertar estartado de uma forma e outras pessoas estão vivendo esse processo de despertar estartado por uma outra forma. Esse processo espiritual ele pode acontecer através das coisas mais diversas, por exemplo, uma crise financeira, uma doença, uma separação. Em geral, os processos de despertar espiritual eles nos são proporcionados a serem startados a partir de um processo de dor. Porque quando a gente tem um processo de dor, a gente passa por um processo de autoquestionamento muito grande. E é aí que existe a brecha para que a gente consiga romper essa cápsula do nosso ego e nos permita sentir essa energia crística, nos abraçar e nos acolher e a gente se abre para um processo de despertar. Uma outra forma que acontece com bastante frequência num processo de despertar espiritual é quando você recebe um download, né? Você recebe uma mensagem efetivamente, e a partir daquela mensagem você tem um estalo e a partir daí a sua vida muda. Então isso também é uma das formas que acontece o processo de despertar espiritual. Chega um momento na tua existência espiritual aqui na Terra
que consciências do plano extrafísico, elas te acionam, elas colocam dispositivos em você e que causam em você o questionamento. E aí, de repente, uma música, uma oração, ver de repente uma flor ou um incenso queimar, ou escutar, assistir um filme, pode despertar essa sensação profunda de ruptura que você tem com todo o porquê da sua vida. E por último, eu acho que também bastante coloquial, né? Coloquial no sentido de dizer que também é uma forma de processo de despertar espiritual, de startar um processo de despertar espiritual muito comum, é que nós, nessa jornada da vida material, a gente sempre se coloca a parte do outro, né? E a gente, na nossa sociedade, a alegria e a felicidade está calcada no ter e não no ser. E quando a gente entra nesse processo de ter ao invés de ser, a gente fica buscando a felicidade no carro novo, a gente fica buscando a felicidade na viagem, a gente fica buscando a felicidade na casa nova, naquela roupa, em frequentar aquele determinado local, em ter o dinheiro, em ter a beleza. E quando você passa a ter essas coisas, você é tomado de um vazio existencial muito grande. E quando você é tomado de um vazio existencial muito grande, você entra numa crise e entra num processo de sofrimento. E é aí que você começa a não enxergar mais sentido nessas coisas, e isso quase sempre cria em você um processo, de repente, de depressão. Ou, se não, de uma tristeza muito profunda. E a partir daí você começa a buscar, a se conectar, e aí você começa a estar suscetível, você começa a criar mecanismos no seu campo para que consciências, né, e frequências mais sutis, mais elevadas possam se instalar em você e possam começar a interagir com você, e aí sim você começa esse teu processo de despertar espiritual. Às vezes, pessoal, você também não pode ter nada disso que eu falei aqui e simplesmente acordar, né, em um dia e você achar que está tudo diferente e nada mais fazer sentido. O teu emprego, o teu trabalho, a sua família, o porquê, né, o porquê da gente ter doença, o porquê da gente nascer, o porquê da gente crescer, o porquê da gente comer, o porquê da gente fazer sexo. Tudo passa a não ter mais sentido. Isso é quando eles realmente intervêm na gente e aí sim a gente acorda para esse processo de despertar espiritual e aí a gente começa essa jornada de reconexão com o todo. Bom, nesse vídeo eu falei um pouco desse processo de despertar espiritual e nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre as fases de cada momento aí dessa jornada, de como acontecem essas fases, para que a gente possa estar amadurecendo melhor esse nosso assunto. Se você gostou desse vídeo, eu queria convidar você, né, para dar aquele like, deixar suas perguntas aqui nas descrições, porque quando a gente terminar essa série de vídeos, a gente vai fazer a nossa live. E até o próximo vídeo, pessoal. Muita paz, muita luz. Tchau, tchau.